E aí, meus queridos, tudo certinho? Pois bem, para nossa aula de hoje, eu preciso que vocês abram o livro de vocês lá na página 11 do livro azul, e nós iremos até a página 15 do mesmo livro, onde trabalharemos o conteúdo liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Pois é um tema bastante interessante de ser trabalhado, principalmente numa época onde a gente vê que as liberdades individuais, elas estão sendo, digamos assim, um tanto quanto reprimidas, né? Por parte de pessoas que acreditam que a liberdade dos outros não importa. Então vamos falar sobre liberdade. Primeiro, o que é liberdade? Onde é que a gente encontra liberdade? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento. As liberdades, elas são encontradas dentro dos chamados regimes democráticos, certo? A partir do momento em que o regime, ele deixa de aceitar a opinião alheia, a partir do momento em que a opinião de uma outra pessoa deixa de ser aceita e essa pessoa passa a ser perseguida, reprimida, nós estamos saindo do conceito de democracia e torna-se então um conceito, um regime ditatorial, certo? Mas o que seria então a liberdade? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a liberdade, ela é o direito em que as pessoas têm de se expressar, de ter a sua opinião. Não quer dizer que essa liberdade te dá o direito de caluniar, de difamar, de praticar o sensacionalismo contra uma outra pessoa. Isso não te dá direito a ofender uma outra pessoa. A liberdade também, ela não te dá direito a ter um discurso de ódio. Ela também não te dá o direito de manipular informações para te, digamos assim, favorecer. Então, manipular informações para te favorecer não é aceito dentro da liberdade de expressão, não é aceito dentro da democracia. Discursos de preconceito, de intolerância, de discriminação, de censura, eles também fogem à ideia da liberdade. Então, liberdade é algo muito importante. Devemos lembrar que a liberdade, a minha liberdade, ela termina quando inicia-se a liberdade da outra pessoa. Então, inclusive tem um filósofo que o livro de vocês traz, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, lá na França, ele vivia num período ao qual ficou conhecido como Iluminismo. E lá no Iluminismo, o Jean-Jacques Rousseau teve uma brilhante ideia, onde ele dizia algo mais ou menos assim: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei eternamente o seu direito de falar. Lembrando que o Jean-Jacques Rousseau, ele seguia essa ideia de que temos a liberdade? Sim, mas eu não devo ofender os outros, eu não devo manipular informações, eu não devo fazer aquelas coisas erradas que o professor citou ali anteriormente. Então, temos sim o direito, devemos ouvir as pessoas que falam ao contrário de nós, devemos ouvir aquelas pessoas que são de pensamentos diferentes. Porém, nós devemos pegar aquilo, filtrar e o que vale, o que não vale, porque mesmo a ideia contrária, ela pode te trazer informações valiosíssimas sobre o seu pensamento. As ideias contrárias, inclusive, elas nos tiram da nossa zona de conforto e nos colocam em movimento, a pensar mais, a estudar mais, a ler mais. É por isso que ouvir as ideias diferentes é tão importante, certo? E aí, nós vamos ali para a questão dos direitos humanos, né? Existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Homem, que é um documento baseado numa ideia iluminista. Esse documento ele foi aprovado lá na França no dia 26 de agosto de 1789. E ele possuía alguns dos artigos, dentro dos quais um dos artigos ele fala que ninguém pode ser reprimido em suas opiniões. Depois, as manifestações dessa opinião, ela não deve perturbar a ordem pública e a lei.
As pessoas também têm o direito à livre comunicação das suas opiniões, desde que seja respeitosa. Também todo homem tem liberdade ao pensamento, à consciência, à ciência e à religião. Todo homem tem o direito à liberdade, que inclui o direito de não ter interferência em suas opiniões, de procurar, receber, transmitir informações por quaisquer meios, independentemente das suas fronteiras. Não obstante também, um pouco mais tarde, mais ou menos ali 1800 e alguma coisa, houve um filósofo que ele disse uma coisa. Ele contribuía com essa ideia da liberdade, mas ele chamava atenção para a questão das intolerâncias. Não é porque uma pessoa tem liberdade que ela pode ser intolerante para com o outro. Inclusive, esse filósofo, que eu não lembro o nome no momento, ele orientava que as intolerâncias, elas deveriam ser combatidas. Porque se dentro da liberdade uma pessoa praticasse intolerância para com as outras, que fosse essa intolerância no sentido de ser preconceituoso, de ter ódio, o que aconteceria é que você contaminaria a liberdade dos outros. Então, para que não contaminasse a liberdade dos outros, essa intolerância praticada por mim deveria ser combatida. Portanto, neste sentido, devemos ser intolerante à intolerância, de maneira então que a democracia, de maneira com que a liberdade de expressão, ela seja perpetuada. Já pensaram sobre isso? Reflitam. Reflitam como vocês estão se comportando perante a sociedade. Reflitam sobre como estão sendo seus gestos. Você está sendo tolerante para com os outros? Tolerante para com as pessoas que estão à sua volta? Com o pensamento das pessoas? Com o pensamento do irmão? Com o pensamento da irmã? De um amigo? De um vizinho? Já pensaram sobre isso? Bom, quando você chega e manda o seu irmão mais novo tá lá falando alguma coisa, né? Expressando alguma ideia, diz, cala a boca, tu não sabe nada. Você está sendo intolerante para com ele. E são coisas em que não é legal de ser feita, né? O mesmo se estende para todas as outras pessoas. Certo, então, meus queridos? Vou deixar para vocês algumas atividades para vocês refletirem sobre a questão da liberdade. Essas atividades, elas estão na página 15, na página 14, 13 e 12. Certo, então? Meus queridos, um abração, tchau, tchau e uma boa semana. Espero vocês na próxima aula. Até lá!